trazer pessoas importantes em moedas, a gente chove de comba. Essa moeda era feita de modo manual, por apenas uma pessoa, então a produção era mínima e não se tinha controle muito sobre o que era real e o que era falso. Aqui a gente tem o mesmo processo de cunhagem, mas com a divisão de trabalho, que é o que a gente chama de oficina de cunhagem. Então, essa oficina de cunhagem ela funcionava para suprir a demanda das feiras medievais. Aqui a gente tem uma prensa original do século XVII, na Casa da Moeda, que funcionou aqui na Bahia. Então, além do equipamento de grande porte, ele foi cerrado para se adaptar ao espaço e ele só produzia uma moeda por vez. Tanto essa prensa do século XVII, como essa réplica aqui de uma prensa do século XVII, onde cerca de 5 ou 4 pessoas precisavam estar atuando nesse equipamento, mas só se produzia apenas uma moeda por vez também. Bom, aqui a gente tem o que a gente chama de ceceio, que era a prática que as pessoas tinham de serrar o fundo e as bordas da moeda. Então eles serravam os fundos para utilizar tanto a moeda como um metal, como uma moeda de troca, ou então para criar moedas falsas com esse metal. Por isso que nos filmes, quando a gente assiste, eles mordem as moedas. É para verificar se o metal ele é único ou se ela foi apenas banhada pelo metal, porque no momento que se mordia se quebrava um pedaço dessa moeda, se verificava que ela não era verdadeira. Aqui a gente tem uma lei que estabelece que a gente chama de papel moeda, que são os percussores das cédulas, como a gente conhece. Esse papel moeda ele foi estabelecido por cambistas. Cambistas eram pessoas que trabalhavam nas feiras, fazendo negociações, era uma espécie de certificado. Você deixava um valor na mão dele, ele guardava e te dava um documento para que quando você viajasse para outra feira medieval, você mostrando esse papelzinho, você fizesse uma espécie de destaque na época. Isso era mais seguro na época porque só se tinha moeda e moeda pesava muito. Então atraía muita gente mal intencionada. Um papel desse era equivalente a 3,5 kg de moeda. Aqui a gente tem o que a gente chama de quebra de banco. Como esses cambistas trabalhavam em bancas, no momento que ele estava falido, o banco dele era quebrado. Isso simbolizava que ninguém mais poderia manter relações comerciais com ele estava falido. Então essa expressão de quebra de banco vem nesse momento. Acho que caiu. Bom, aqui a gente tem itens que são produzidos na Casa da Moeda do Brasil. Nem sempre se produz só dinheiro, então a gente tem vários transportes, tipos de alimentação, passaporte. O dinheiro do Peru já chegou a ser produzido aqui no Brasil, além das moedas comemorativas também, que são produzidas pela Casa da Moeda. Aqui a gente tem moedas de diferentes civilizações, porque nem sempre a moeda ela precisa ser redonda e de metal. Então, na China a moeda era feita de porcelana, na Alemanha era feita de porcelana também, e na Romênia a moeda chegou a ser feita de vidro. No Marrocos, onde a cor era abundante, a moeda já foi feita de couro também. Aqui a gente tem cédulas. Essa aqui é de origem russa, aqui Jamaica, Austrália, Nicarágua e Arábia Saudita. Aqui a gente tem um pouco de dinheiro no Brasil, desde 1942 até 1970. Nesse primeiro período aqui o dinheiro era feito nos Estados Unidos, então ele tem uma estética muito similar ao dólar, e posteriormente ele era enviado aqui para o país. A partir de 1970 se começou a pensar em um dinheiro com a cara do Brasil de Estado. Então, de 1970 até atualmente, a gente tem a atual família que circula hoje no sistema monetário brasileiro, é o real. Então a gente tem aqui a primeira família do real e a segunda família do real com essas duas cédulas que saíram de circulação. A de um real saiu de circulação porque era uma cédula de baixo valor e era feita de papel, então ela circulava muito e se desgastava com muita facilidade, então era mais rico criar ela em metal. Assim como essa aqui que era feita de plástico e as pessoas não tinham cuidado necessário porque ela era de plástico, iam pra praia, pra piscina com ela e ela desbotava. Quando ela desbotava, ela perdia o valor. Isso trouxe também muito prejuízo para se restaurar essa cédula. Então, a Casa da Moeda optou por não criar mais ela. Então, a gente tem algum pouco do Brasil, como eu disse para vocês, na cédula. A gente tem a República, que é esse rosto. Ele foi baseado em uma obra de Delacroix. Então, essa mulher, ela representa os ideais de igualdade, fraternidade e liberdade da França. A gente tem a preocupação com a fauna, que são esses animais de extinção, além de a preocupação, no caso dessa segunda família, com os deficientes visuais. Vocês podem reparar que a cédula vai crescendo de acordo com o valor. Então, tem uma preocupação na Casa da Moeda com as pessoas que não enxergam. Assim como as moedas, elas têm um peso diferente já para que essas pessoas que não enxergam possam diferenciar. Então, a gente tem pessoas importantes nas nossas moedas, mais de 1 centavo de circulação, porque gerava um custo para ser produzida e o custo que ela gerava era superior ao seu valor. Então não era lucro produzir essa moeda, era mais vantagem se produzir uma de 5 centavos do que se produzir 5 moedas de 1 centavo. Então, na de 1 centavo a gente tem Pedro Álvares Cabral, na de 5 a gente tem Tiradentes, na de 10 Dom Pedro, na de 25 o primeiro presidente da República, Marechal Deodoro, e na de 50 o Barão do Rio Branco. Na de R$1 a gente tem a figura da República, no caso Marielle.